E a nossa aula de hoje, como vocês viram, é planejando um sistema de gerenciamento de redes. Vamos entender hoje quais são os passos, quais são as etapas necessárias para se montar um bom planejamento de rede, de gerenciamento de uma rede, e também como executar corretamente todos esses passos. Teremos então como elaborar esse plano de gerenciamento. Já entendemos a importância disso e por que gerenciar. Vamos então entender nessa aula como eu vou montar um plano de gerenciamento e como eu vou executar esse plano, ok? Então vamos lá, os objetivos da aula de hoje. Compreender então como ocorre o processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de rede. Então, como eu vou planejar? Primeiro objetivo da aula, como montar um planejamento. E o segundo objetivo, acompanhando o slide, é compreender a importância do planejamento no combate aos desastres em redes. Então nós vamos aí, além de montar um plano, um planejamento de como vou gerenciar minha rede, ainda vou entender como esse plano de gerenciamento pode tratar possíveis desastres. E aí a gente vai entender nessa aula o que a gente quer dizer com desastre. Desastre não é só um terremoto caindo em cima da sua empresa lá, destruindo toda a sua sala, ou um incêndio generalizado. Mas um desastre para a sua empresa também pode ser o quê? Uma interrupção temporária do seu serviço. E quanto essa interrupção temporária pode custar para a sua empresa, para o seu negócio? Então, pode ser considerado também um desastre. E tudo isso a gente vai conhecer então na aula de hoje, não é isso, Cláudio? Essa história de planejamento, e planejamento no que diz respeito no âmbito de rede de computadores, tem dois focos básicos. Ou você foca planejamento do ponto de vista gerencial, ou seja, você vai gerenciar aspectos que estão em torno da tecnologia, em torno, portanto, do emprego dessa tecnologia, ou você vai gerenciar a tecnologia em si. Aí é aquela nossa área, né? Que negócio de não apertar a tecla, aquilo que a gente gosta de fazer. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que prefere os aspectos gerenciais. Não, e aí se escolhe a área de tecnologia, vai ter que dar uma escovadinha de bico de vez em quando. Mas pode optar por uma área de gerência desde que tenha conhecido, passado por aquelas disciplinas ruins, né? Aquelas pouco amigáveis, adquiriu aquele conhecimento mínimo e aí se dedicou ao planejamento, à gerência, né? Então, na verdade, a gente vai ver hoje, são questões puramente teóricas, mas que é aquela história, temos que passar por isso. Não é isso, professor Evandro? E, perfeito, como início, acompanhei aí no slide, a gente vê o seguinte, em relação ao planejamento, né, o que é que a gente pode colocar? O planejamento, antes de tudo, é uma estratégia, né? E no que diz respeito à parte de tecnologia, especificamente no que diz respeito à rede de computadores, você precisa planejar, ou seja, o planejamento precisa conter dados sobre o quê? Sobre a escolha ou sobre a decisão, né, de que hardware e de que software utilizar em determinado momento. Além de ter decisões sobre a configuração dos sistemas e de seus ambientes, né? Na verdade, dos sistemas em seus ambientes ou dos sistemas em seus ambientes. Isso aí tanto faz. O problema é que como a gente está falando de rede de computadores, é um parque computacional muito grande. Então, parque computacional, entenda, hardware e software. E hardware, um mundo, né? Várias opções. Software, outro mundo, com outras muitas opções aí. Então, é necessário saber o que é preciso para aquela determinada rede e daí, partindo dessa premissa, você vai fazer essas escolhas dentro do teu planejamento. Perfeito? Vamos para o próximo slide, onde a gente vai ver o quê? Questões de como planejar. Então vamos lá, acompanha aí. Ó. O gerenciamento de redes requer um planejamento e análise real do que você realmente deseja implementar. Ou seja, isso aí não existe regra, não é porque é redes. Qualquer planejamento precisa disso. Você precisa saber o que é que você quer fazer, de fato. O que é que você precisa implementar dentro da tua organização, né? Qual o teu contexto operacional? Ah, é esse? Depois que você definiu, aí sim você vai começar a planejar como ou que recursos você vai usar para chegar naquele objetivo ou naquela meta que você traçou em relação ao que você realmente precisa. O planejamento passa por várias etapas. Dentre elas, a gente tem a etapa física, que refere-se a quê? Como você pode acompanhar aí no slide. Refere-se a
topologia física da rede. A topologia de rede é a forma física como as redes estão dispostas. Aí tem estrela, anel, barramento, né? Teorias vistas na disciplina anterior. Então, tudo isso agora você vai ter que compor na hora de planejar a etapa física, planejamento da tua rede. No próximo slide, a gente tem então a etapa lógica. Que aí a etapa lógica do planejamento de uma rede diz respeito a isso aí, ó, como você pode acompanhar aqui, ó, ao conjunto de regras que permitem o funcionamento de todo o hardware e software. Ou seja, em linhas gerais, não adianta você ter hardware, software, topologia e não sei o que mais, se você não tem políticas, regras, ou seja, o que é que você vai fazer com tudo isso? Se você não tiver essas políticas, pode esquecer, vai ser um aglomerado de equipamentos e de componentes de software que não vão te dar informação nenhuma, não vão gerar nenhum subsídio para a tomada de decisão e, portanto, a tua rede será um absoluto e total fracasso, do ponto de vista funcional, claro, né? Próximo slide, então, a gente fala, ou a gente comenta sobre os requisitos, né, para o planejamento, que são esses aí, ó, oferecer serviços de qualidade. O outro requisito, como você pode acompanhar aqui, ó, é a adição de novos equipamentos, ou seja, a escalabilidade da tua rede. Você tem que planejar, porque a tua rede pode começar pequena e expandir, ou pode começar grande e diminuir. Então, eu diria adição ou remoção de equipamentos, né? Isso precisa estar devidamente planejado. E o outro requisito seria a manutenção do sistema. O primeiro passo para você planejar uma rede é determinar o que você precisa gerenciar. Bom, isso aí está claro, né? Primeiro, você já determinou o que você precisa, o que é que você precisa que a rede faça, e agora você vai ter que determinar o que é que você quer que seja gerenciado. Vamos para o próximo slide, então, onde a gente fala de exemplos, né? Então você vê o seguinte, ó, alguns exemplos disso que nós falamos anteriormente podem ser citados aqui, ó. Gerenciamento de configuração, detecção de falhas e análise de desempenho. Ou seja, essas variáveis, esses exemplos que nós colocamos aqui, são exemplos claros do que você pode determinar, pode planejar para ser gerenciado dentro da tua rede. Esses três aí já fica a dica, que são os três básicos de um plano de gerenciamento de rede aí, qualquer que você vai montar. Bem, ao planejar um sistema, isso aqui é importante, um sistema de gerenciamento, você deve levar em consideração que o projeto deve permitir facilidade no monitoramento e no gerenciamento da rede. Ora, o que está escrito aqui é o seguinte, como é que você vai planejar um sistema de gerenciamento sem contar com a possibilidade de facilitar o meu gerenciamento dele depois? Não existe. Eu não vou planejar algo para me dar trabalho. Eu quero planejar algo que traga facilidades na hora de eu manter esse planejamento. Olha só, acompanhe aí no slide. Ao definir o planejamento, é preciso fazer 3 estimativas importantes. Preocupar com o custo da implantação, né? Vou me preocupar com os benefícios a serem alcançados. Vou me preocupar com os recursos que tem disponíveis. Isso é a atividade do cara que está gerindo a rede. Não que ele seja mais ou menos importante, mas o que eu estou dizendo para vocês é que na nossa área são poucas as pessoas que se preocupam com isso. Quem se preocupa com isso aqui são os administradores. Aí eles entram e aí o que acontece? Nós, de TI, vamos escovar bit e os administradores vão gerenciar porque eles têm essa competência. E nós não. Por quê? Porque nós não trabalhamos isso na nossa formação. Por isso é que está aqui. Para que vocês possam ter a ideia de que isso é necessário, precisa e que faz parte da formação do camarada que vai trabalhar com TI. Muito bem. Em relação à documentação desse planejamento, você pode ver aí, ó. Então é necessário documentar. E o que é que você precisa documentar? Espaços técnicos, painéis de distribuição e manobra de cabeamento, que são aqueles chamados racks, né? Tá certo? Dispositivos terminais e o cabeamento lógico. Tem de documentar também esse último item aqui, que é a documentação das instalações de condicionamento de ar.